Liturgia do dia 15 de outubro de 2023, 28º domingo do tempo comum. Memória de Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: esse é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo, e a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 22. Na casa do Senhor habitarei eternamente. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Pelas águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios.
Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: "A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes." Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou-lhe: "Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa?" Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: "Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia do 28º domingo do tempo comum utiliza a imagem do banquete para descrever esse mundo de felicidade, de amor e de alegria sem fim que Deus quer oferecer a todos os seus filhos. Na primeira leitura, Isaías anuncia o banquete que um dia Deus, na sua própria casa, vai oferecer a todos os povos. Acolher o convite de Deus e participar nesse banquete é aceitar viver em comunhão com Deus. Dessa comunhão resultará para o homem a felicidade total, a vida em abundância. O Evangelho sugere que é preciso agarrar o convite de Deus. Os interesses e as conquistas deste mundo não podem distrair-nos dos desafios de Deus. A opção que fizemos no dia do nosso batismo não é conversa fiada, mas é um compromisso sério que deve ser vivido de forma coerente. Na segunda leitura, Paulo apresenta-nos um exemplo concreto de uma comunidade que aceitou o convite do Senhor e vive na dinâmica do reino, a comunidade cristã de Filipos. É uma comunidade generosa e solidária, verdadeiramente empenhada na vivência do amor e em testemunhar o Evangelho diante de todos os homens. A comunidade de Filipos constitui verdadeiramente um exemplo que as comunidades do reino devem ter presente. Com respeito ao Evangelho, continuamos em Jerusalém, nos dias que antecedem a Páscoa. Os dirigentes religiosos judeus aumentam a pressão sobre Jesus. Instalados nas suas certezas e seguranças, já decidiram que a proposta de Jesus não vem de Deus. Por isso rejeitam de forma absoluta o reino que ele anuncia. O texto que nos é hoje proposto faz parte de um bloco de 3 parábolas, destinadas a ilustrar a recusa de Israel em aceitar o projeto que Deus oferece aos homens através de Jesus. Com elas, Jesus convida os seus opositores, os líderes religiosos judaicos, a reconhecerem que se fecharam num esquema de autossuficiência, de orgulho, de arrogância, de preconceitos, que não os deixa abrir o coração e a vida aos dons de Deus. O nosso texto é a última destas 3 parábolas. A crítica do texto mostra que Mateus juntou aqui 2 parábolas diferentes. A parábola dos convidados para o banquete, que é comum a Mateus e Lucas, embora as 2 versões apresentem diferenças consideráveis, e a parábola do convidado que se apresentou sem o traje adequado, que é exclusiva de Mateus. Originalmente, as 2 parábolas teriam ensinamentos diferentes, mas a temática comum do banquete aproximou-as e juntou-as. As nossas 2 parábolas situam-nos, portanto,
no cenário de um banquete. O banquete era, na cultura judaica, o lugar do encontro, da comunhão, do estreitamento de laços familiares entre os convivas. Além disso, o banquete era também a cerimônia através da qual se confirmava o status das pessoas e o seu lugar dentro da escala social. Quem organizava um banquete, por exemplo, por ocasião do casamento de um filho, procurava fazer uma seleção cuidadosa dos convidados. A presença de gente desclassificada faria descer consideravelmente, aos olhos de toda a comunidade, o status da família. E, por outro lado, a presença à mesa de pessoas importantes realçava a importância e a honra da família. A primeira parábola é a parábola dos convidados para o banquete. Apresenta-nos um rei que organizou um banquete para celebrar o casamento do seu filho. Convidou várias pessoas, mas os convidados recusaram-se a participar do banquete, apresentando as desculpas mais esfarrapadas. Mateus chega a dizer, um dado que não aparece no relato de Lucas, que teriam até assassinado os emissários do rei. Trata-se de um quadro gravíssimo. Recusar o convite era uma ofensa inqualificável. Mas como se isso não bastasse, esses convidados indignos manifestaram um desprezo inconcebível pelo rei, matando os seus servos. O rei enviou então as suas tropas que castigaram os assassinos. Esta referência não aparece no relato de Lucas. É uma provável interpretação da destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos de Tito no ano 70. Isso significa que a versão que Mateus nos dá da parábola é posterior a essa data. O rei resolveu, apesar de tudo, manter a festa e mandou que fossem trazidos para o banquete todos aqueles que fossem encontrados nas encruzilhadas dos caminhos. E esses desclassificados, esse povo da terra, que nunca se tinha sentado à mesa de um personagem importante, com tudo o que isso significava em termos de comunhão e de estabelecimento de laços de família e de amizade, celebrou a festa à mesa do rei. O sentido da parábola é óbvio. Deus é o rei que convidou Israel para o banquete do encontro, da comunhão, da chegada dos tempos messiânicos, as bodas do Filho. Os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, recusaram o convite e preferiram continuar agarrados aos seus esquemas, aos seus preconceitos, aos seus sistemas de autossalvação. Então, Deus convidou para o banquete do Messias esses pecadores e desclassificados que, na perspectiva da teologia oficial, estavam fora da comunhão com Deus e do reino. Esta parábola explicita bem o cenário em que o próprio Jesus se move. Ele aparece com frequência a participar em banquetes ao lado de gente duvidosa e desclassificada, ao ponto de os seus inimigos o acusarem de comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e de pecadores. Por que é que Jesus participa nesses banquetes, correndo o risco de adquirir uma fama tão desagradável? Porque no Antigo Testamento, como vimos na primeira leitura, os tempos messiânicos são descritos com a imagem de um banquete que Deus prepara para todos os povos. Ora, Jesus tem consciência de que com ele esses tempos chegaram e utiliza o cenário do banquete para expressar a realidade do reino, a mesa da festa, do amor, da comunhão com Deus, para a qual todos os homens e mulheres, sem exceção, são convidados. Para ele, o sentar-se à mesa com os pecadores é uma forma privilegiada de lhes dizer que Deus os acolhe com amor e que quer estabelecer com eles relações de comunhão e de familiaridade, sem excluir ninguém do seu convívio ou da sua comunidade. Os líderes de Israel, no entanto, sempre reprovaram a Jesus esse contato com os pecadores e os desclassificados. Para eles, os publicanos e as prostitutas, por exemplo, estavam definitivamente afastados da comunhão da salvação.
sentá-los à mesa do banquete do reino é algo de inaudito e que os líderes de Israel acham absolutamente inapropriado. É muito provável que originalmente a parábola tivesse servido a Jesus para responder àqueles que o acusavam de ter convidado para o banquete do reino todo tipo de desclassificados e pecadores. Jesus deixa claro que, na perspectiva de Deus, a questão não é se tal ou tal pessoa tem o direito de se sentar à mesa do reino, mas a questão essencial é se aceita ou não o convite de Deus. Na verdade, os líderes de Israel recusaram o desafio de Deus, enquanto os pecadores e os que estavam à margem o acolheram de braços abertos. Mais tarde, a comunidade cristã irá fazer uma releitura um pouco diferente da parábola e utilizá-la para explicar por que é que os pagãos acolheram melhor do que os judeus a boa nova do reino. A segunda parábola é a parábola do convidado que se apresentou na festa sem o traje nupcial. O rei que organizou o banquete mandou, então, lançá-lo fora da sala, onde se realizava a festa. A parábola constitui uma advertência àqueles que aceitaram o convite de Deus para a festa do reino, aderiram à proposta de Jesus e receberam o batismo. Mateus escreve no final do século I, anos 80, quando os cristãos já tinham esquecido o entusiasmo inicial e viviam instalados numa fé pouco exigente. Consideravam que já tinham feito uma opção definitiva e que já tinham assegurado a salvação. Mateus diz-lhes: cuidado, porque não é suficiente entrar na sala do banquete. É preciso, além disso, vestir um estilo de vida que põe em prática os ensinamentos de Jesus. Quem foi batizado e aderiu ao banquete do reino, mas recusou o traje do amor, da partilha, do serviço, da misericórdia, do dom da vida, e continua vestido de egoísmo, de arrogância, de orgulho, de injustiça, não pode participar na festa do encontro e da comunhão com Deus. Deus chamou todos os homens e mulheres para participarem no banquete, mas só serão admitidos aqueles que responderem ao convite e mudarem completamente a sua vida. Hoje a Igreja faz memória a Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Santa Teresa de Jesus nasceu em Ávila, Espanha, no ano de 1515. Entrou no Carmelo da Encarnação em 1535. Depois de um longo período de tibieza, começou a sua conversão, com uma intensa vida mística em contato com Cristo, que a levou ao forte desejo de servir a Igreja do seu tempo, dilacerada pela Reforma Protestante. Em 1562, fundou o Carmelo de São José, em Ávila, onde deu início à reforma da ordem. Seguiram-se diversas fundações de conventos reformados em Castela e na Andaluzia. A reforma estendeu-se também aos conventos carmelitas masculinos, graças à colaboração de São João da Cruz, seu diretor espiritual, a partir de 1567. No leito de morte, declarou-se feliz por morrer filha da Igreja. Faleceu a 4 de outubro de 1582. Foi canonizada por Gregório XV em 1623 e declarada doutora da Igreja por Paulo VI em 1970. Teresa de Jesus deixou-nos um precioso testemunho da sua caminhada de fé no livro da sua vida, onde revela uma infância religiosamente precoce, uma juventude vivida na crise, uma recuperação vocacional aos 20 anos, seguida ainda por uma experiência de vida religiosa com altos e baixos até a conversão definitiva, quando já se aproximava dos 40 anos. É a lenta caminhada de uma história de salvação que, desde os limites do pecado, se desenvolve numa conversão sincera e total.
com uma determinação impressionante, com uma opção total e definitiva pelo Senhor, que faz surgir uma experiência mística em que Deus opera maravilhas. A vida de Teresa testemunha o processo de transformação da sua pessoa, o desejo de salvação, a efetiva mudança de vida, a graça do Espírito Santo que a penetra e conduz a uma intensa experiência de fé cristã. Nela notamos a graça mística como iluminação interior e como experiência de salvação e de transformação, a presença de Deus, a força da palavra e dos sacramentos, a revelação de Cristo ressuscitado na sua santa humanidade, a efusão do Espírito Santo e dos seus dons, a experiência da inabitação trinitária, da comunhão total com Cristo Esposo, orientado para o serviço da Igreja, meta ideal da santidade cristã, coroou a sua caminhada. Foi um itinerário em que a oração interior, divina amizade com Deus, foi a chave de compreensão. Tudo desembocou na mística do serviço, numa forte unidade de vida vivida e ensinada pela Santa, num grande amor pela Igreja, demonstrado concretamente na promoção da santidade da vida e no serviço da vida contemplativa para a renovação da Igreja. Santa Teresa tem o seu lugar entre as almas que, antes das revelações do século XVII, fixaram os seus olhares no coração de Jesus. Ela escrevia ao bispo de Osma, que lhe pedia um método de oração: colocareis diante dos vossos olhos, os do corpo e os da alma, a imagem de Jesus crucificado, que haveis de considerar atentamente e em pormenor, com todo o recolhimento e amor de que fordes capaz. A chaga do seu lado, pela qual vos deixará ver o seu coração a descoberto, revelar-vos-á o indizível amor que nos marcou, quando quis que esta chaga sagrada fosse o nosso ninho e o nosso asilo, e que nos servisse de porta para entrarmos na arca no tempo das tentações. Ela tinha recebido esta orientação dos padres da Igreja e dos santos dos séculos XII e XIII. Uma das suas práticas mais caras era a de se transportar em espírito à noite, ao tomar o seu repouso ao jardim da agonia. Meditava sobre as angústias do Salvador, compadecia, unia-se a ele. Não era isto a hora santa? E o seu coração trespassado pelo dardo inflamado do serafim, que lhe causava um tão suave martírio, não a fazia pensar sem cessar na chaga de amor do seu Jesus crucificado? Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santa Teresa de Jesus e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que pelo Espírito Santo fizestes surgir Santa Teresa para recordar à Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.